Quero falar hoje sobre Drácula, livro do Bram Stoker, publicado em 1897. Ele levou alguns anos fazendo as suas pesquisas para publicar. E por que cargas d'água que eu resolvo falar a respeito desse livro? Eu acho que ele é um bom exemplo de um aspecto sobre formação de imaginário que eu acho legal de destacar. Porque o Drácula, né, o vampiro como tal, é daquelas coisas que está no imaginário de todo mundo. Todo mundo tem uma imagem do que seja um vampiro, e muito desse imaginário sobre vampiro, ele vem do Drácula, do livro do Bram Stoker. Embora ele não tenha inventado os vampiros, as lendas sobre vampiros, né, o folclore a respeito disso já existia há muito tempo. Né? Você tinha livros, inclusive, já se referindo especificamente a Nosferatus, a vampiros, etc. e tal. O que o Bram Stoker fez foi, de certo modo, ele estudou tudo isso, ele pegou certas características que estavam dispersas entre os vampiros, ele reuniu, e boa parte daquilo que você imagina que um vampiro acaba sendo aquilo que o Drácula é, não que todos os vampiros sejam. Inclusive tem até mais coisas que até não entrou muito no imaginário popular. Por exemplo, no livro do Stoker, o Drácula, né, o Conde Drácula, ele também vira um cachorro, ele vira um lobo, né? Há elementos de lobisomem, vamos dizer assim, também aqui presentes. Não é à toa que lobisomem e vampiros costumam aparecer de maneira meio que conjunta na cultura pop, principalmente, muito mais depois da saga Crepúsculo, né, que livros e filmes, etc. e tal, que aliás não li nem assisti, então não sei opinar se isso é bom ou se isso é ruim. O que me interessa aqui é partir desse ponto desse primeiro ponto aqui. Né? A imagem do vampiro que se tem no imaginário, não digo nem popular, no imaginário ocidental, mesmo que você nunca tenha assistido um filme de vampiro, mesmo que você nunca tenha lido nada, é impossível você não saber do que se trata um vampiro. Da onde veio essas imagens do vampiro? Né? Provavelmente você também não deve ter encontrado um vampiro por aí. Vem justamente do imaginário que a gente comunga. Né? Quando a gente fala de formação de imaginário, não é somente o seu imaginário específico, particular. Nós estamos falando de que você nasceu dentro de um contexto cultural onde você tem um imaginário que é comum com os outros. As referências são mais ou menos comuns. Eu gosto sempre de dar um exemplo. Vou dar um curso para o Instituto Verais sobre a Odisseia, a formação de imaginário com a Odisseia do Homero. E já tenho uma oficina de leitura dentro do meu projeto Travessia com o Homero. E eu sempre faço a referência, né, de que para os gregos da época lá do Homero e tal, ele não precisava explicar muito a respeito dos personagens que aparecem, por exemplo, na Ilíada ou mesmo na Odisseia. Porque aquela guerra de Troia, ela era meio que, ainda era fresca na memória, ela estava presente ali para todo mundo, mais ou menos sabia do que se tratava. É o equivalente que a gente tem ainda, vamos perder isso com o tempo, mas ainda temos com relação à Segunda Guerra Mundial. Se você vai assistir um filme ou você vai ler um livro, você não vai precisar de nota de rodapé explicando quem era Hitler, quem era Churchill, né, quem eram outros personagens importantes. Né? Tem filme que você não precisa nem se referir que é a Segunda Guerra Mundial para você saber do contexto do qual se trata. Dunkirk, por exemplo, dentre outros. Então, isso está fresco, faz parte da nossa memória coletiva, do nosso imaginário comum. E por isso os filmes e os livros não precisam ficar explicando do que se trata. Quando a gente vai ler a Ilíada e a Odisseia, a gente sente a falta desse contexto que para eles lá já não fazia falta. Então você já precisa desse suporte. Dou esse exemplo porque quando a gente pega o Drácula, ele está tão presente que você não precisa ter assistido nada, não precisa ter lido nada para saber do que se trata. Né? Para saber que se trata de uma história de vampiro. Né? E é legal quando você para prestar atenção, né? Ou quando você para falar, da onde veio esse negócio? Né? Como é que isso chegou até mim? Quando você faz uma espécie faz a historia, né? Essas imagens como elas chegaram, ou faz uma espécie de inventário, né? De como é que isso fica com você, de que maneira isso fica. Né? É legal que você vai acabar chegando então no Bram Stoker, que eu acho que ele é um livro menos lido do que conhecido. O personagem, o Drácula, o Conde Drácula, ele se emancipou da obra, né? Principalmente por conta do cinema. Eu escrevi para a Gazeta uma resenha, algumas coisas que eu quero trazer aqui para vocês. Vou aproveitar o que eu já escrevi ali para falar do que me interessa aqui sobre formação de imaginário. E ali eu falo, olha, dá até para você contar a história do cinema pelos filmes envolvendo Drácula ou os vampiros. Porque, por exemplo, Nosferatu, o clássico do Murnau de 1922, se eu não me engano, né? Tá ali, cinema mudo no princípio da coisa, já temos Drácula. Né?
Esse filme até, a história de como ele foi feito é muito interessante, porque o Bram Stoker já tinha morrido, a viúva tinha os direitos autorais e era um novo estúdio, né, estava surgindo, contratou o Murnau e quiseram fazer o filme, né, baseado na obra do Bram Stoker, mas eles não tinham os direitos, por isso até que eles não chamaram o filme de Drácula. Pegaram o nome Nosferatu, que é uma referência aos vampiros, que está na própria obra do Bram Stoker. E vai pegar uma série da estrutura da história do que está no Bram Stoker, mas eles não tinham os direitos. A viúva, quando ficou sabendo, ficou louca da vida, entrou na justiça para proibir que fosse distribuído, e de fato ela conseguiu, a ponto até do estúdio literalmente falir com esse primeiro filme. As cópias foram recolhidas. O que tem desse Nosferatu de 1922, ele é ilegal, vamos dizer assim, ele é pirata para todo mundo, porque não tinha essa permissão. Né? Bom, histórias que são passadas, o livro caiu em direito, os direitos autorais já caíram em domínio público. Né? Em 1979, se eu não me engano, o Werner Herzog, refilma Nosferatu, devolvendo o nome Drácula ao personagem, mas não ao filme. Né? O filme não é exatamente uma refilmagem, mas é um diálogo muito próximo. Né? E ele homenageia o Murnau com o título do Nosferatu. E se você acha que isso ainda é coisa muito antiga, está sendo refilmado o Nosferatu de 22, vai sair agora no Natal de 2024. Então, ou seja, tem o comecinho, estamos aqui no ponto atual, e você tem a presença do Drácula em tudo isso, fora os outros trocentos filmes que tem. A imagem, né, do vampiro com aquela capinha, com né, o gel na cabeça, né, muito branco, né, falando com aquele sotaque meio russo, meio romeno. Isso foi muito construído pelo Bela Lugosi, que foi o ator que participou de 2 filmes de 1931, 30 e poucos. Ele é que consolidou esse imaginário, que nem é tanto a descrição do Conde Drácula no livro. O que você assistiu o desenho do Transilvânia, é essa imagem, né? Do Drácula vem do cinema, na verdade, mais até do que na obra. Né? Tem agora, em 2020, saiu um seriado de 3 episódios, uma minissérie, na verdade, chamado Drácula, baseado no livro. Teve um filme ano passado, 2023, que era A Última Viagem do Deméter. Deméter era o navio, o barco com o qual o Conde Drácula sai da Romênia e vai para a Inglaterra. Então, as cenas, uma parte do livro então está retratada nesse filme. Fora os outros trocentos filmes de vampiro que de alguma maneira dialogam. Né? É até legal de você ver como os vampiros eles foram também se adaptando aos tempos, né? Então, esse aspecto mais sexualizado dos vampiros, por exemplo, né? Onde você tem a Entrevista com o Vampiro, que é um livro da década de 70, se eu não me engano, e tem um bom filme na década de 90, onde já tem, né, um aspecto meio andrógeno, meio homossexual, etc. e tal. Isso já vem dentro de um desenvolvimento da própria cultura, não faz parte da, entre aspas, mitologia que o Bram Stoker criou sobre o Drácula. Aliás, é muito interessante. Essa é a primeira coisa que você já vai ter um choque se você for ler o livro, em contraste com o que se está mais ou menos no imaginário popular, e principalmente por alguns dos filmes. Em particular, inclusive, aquele filme que o Francis Ford Coppola teve a pachorra de dizer que o título é Drácula de Bram Stoker, ou seja, ele bota o nome do autor do livro, ou seja, ele está fazendo, né, vou filmar o livro do Bram Stoker, mas quando você começa a ver o filme não tem nada, daquele começo não tem nada no livro. Ele literalmente inventa um monte de coisa. Depois, de fato, ele vai seguir mais ou menos a estrutura do livro, vai ficar mais ou menos fiel, mas já o começo já está completamente, já não tem nada de Bram Stoker, o que é uma fake news do Coppola. Independentemente disso, o filme é muito ruim. Né? E ele também modifica, por exemplo, as personalidades dos personagens. Tem ali uma das personagens, mulheres, ela é cortejada por 3, ela é disputada por 3 homens. No livro você tem todo um pudor, você tem toda uma nobreza, né, uma dignidade, uma ética na disputa entre os homens, na forma como eles se comunicam com a personagem, com a mulher, a forma como ela também, né, lida com eles. Quando você vê no Francis Ford Coppola, aparece 3 adolescentes no cio e uma menina dessas vadiazinhas, entendeu? E parece que só estão querendo copular, né? E não tem nada no livro. Né? Aliás, o livro não tem nada desse aspecto sexual, embora você tenha uma tensão erótica, vamos dizer assim, como também não tem nada de terror. Você vai ler o Bram Stoker ali, o Drácula do Bram Stoker, não tem o terror todo que você vê nos filmes, não tem nada de explícito, é um livro muito mais de suspense, até mais próximo de um romance policial do que desses filmes de terror que você tem por aí. Tá? E estou destacando tudo isso justamente porque um exercício muito legal de você fazer formação do imaginário, de você trabalhar com formação do imaginário, é justamente você, bom, eu tenho essa imagem, né? E você meio que, deixa eu ver se ela é exatamente aquilo que está aqui.
né? Então se você pegar para ler o Drácula, do Bram Stoker, e ele é uma leitura muito agradável, ele é gostoso de ler, é fácil de ler, não tem muita dificuldade, você vai se surpreender, porque o livro, embora tenha ali o Conde Drácula do Vampiro, ele não é um livro sobre o vampiro, a história não é exatamente sobre isso. E isso é um dos aspectos que eu destaquei no meu texto lá para a Gazeta. Se a gente for pegar os personagens, o livro todo ele é contado, a narrativa toda ela é contada com diários e cartas dos personagens, né? Então você tem sempre o ponto de vista de cada um deles, né? Então, ou o diário que eles estão contando o que está acontecendo, ou as cartas que eles trocam uns com os outros. É sempre o que eles estão observando e o que eles estão relatando ali para eles mesmos, uns para os outros. E isso é interessante, faz um efeito interessante no leitor, porque nós, como leitores, a gente consegue conectar os pontos de vista dos personagens. Coisa que os personagens demoram a conseguir fazer, ou perceber que deveriam fazer no livro. Então a gente está sempre um passo antes, 2 passos antes, e por isso mesmo o Bram Stoker sabe construir muito bem o suspense, o desenvolvimento da narrativa, né? O livro é sobre outra coisa, então o livro faz você, meu Deus, você está entendendo mais do que os personagens, né? E você vai ter que esperar que eles entendam da forma como eles entendem. É legal de você perceber que o narrador, portanto, ele não conta a história, mas ele apenas arruma a história do livro, e o narrador ele só aparece no comecinho. Antes do capítulo 1 tem uma nota que diz assim: a forma como esses documentos foram organizados será esclarecida pela leitura dos mesmos. Todos os trechos desnecessários foram eliminados, para que uma história completa e quase em desacordo com as crenças dos tempos mais recentes possa ser vista como simples fato. Não há nesses documentos uma única afirmação que possa ter sofrido as alterações e os erros da memória. Todos os relatos aqui presentes são rigorosamente contemporâneos aos eventos por eles registrados, e esses registros seguem o ponto de vista de seus autores, estando circunscritos aos limites do seu conhecimento. Ele faz uma nota, quase como se fosse uma nota jornalística, né? Ou seja, o narrador ele não vai interferir na história, ele não vai ser um narrador onisciente conduzindo o nosso olhar como uma câmera, um diretor de uma câmera para ver o que a gente quer ver. Não, ele vai apenas organizar os relatos dos próprios personagens, que não estão relatando isso de memória, mas de acordo com aquilo que eles estão vivendo no instante em que estão vivendo, né? E por que ele quer fazer isso? A própria leitura vai esclarecer o que ele está querendo dizer, e tem uma coisa muito interessante aqui que ele diz assim: uma história completa quase em desacordo com as crenças dos tempos mais recentes. Que crenças são essas? Do que ele está falando? Aqui um pouco do contexto histórico é importante para você aproveitar bem esse livro. Nós estamos no final do século XIX, Inglaterra vitoriana, você tem todo um puritanismo, uma moral, né? Se você quiser ter um pouco mais de noção do que era isso, se você assistiu o seriado, por exemplo, Downton Abbey, ou mesmo o The Crown, você tem ali no século XX já ainda, e isso já estava nos estertores, já estava nos finalmente, mas você ainda tem um pouco daquela moral, um pouco daquela forma de se viver, daqueles costumes ali um pouco representados, e que são mais fortes ali no século XIX, e já perdendo força no fim do século XIX. Você tem tudo isso, que é típico da Grã-Bretanha, dos ingleses, mas o que me interessa mais dessas crenças mais recentes é que já no final do século XIX nós já estamos há algum tempo já muito bem enraizado a cultura no iluminismo, no racionalismo, no cientificismo, no materialismo, né? Todos esses ismos todos aí. É uma época bastante confusa, o século XIX é um século bastante confuso para se compreender, é um século meio de caos, vamos dizer assim, mas todas essas vamos dizer assim, essas linhas de pensamento, sei lá, já estavam muito bem enraizadas, já eram dominantes, né? Quando Nietzsche diz que Deus está morto, ele não estava dizendo que ele ia matar Deus ou que precisava matar Deus, ele estava constatando que Deus estava morto. O que ele quer dizer com isso? Que não era a crença principal a organizar o imaginário coletivo, a cultura como um todo, né? A crença em Deus, mesmo tudo que o envolve, como por exemplo o próprio cristianismo que deu, né, estruturou a civilização ocidental, ele já não era mais os limites, já não era mais o fundamento, né? Ele tinha ainda poder, ainda tinha muita influência, estava ali presente, mas a própria história foi mostrando o quanto o cristianismo foi se tornando algo cada vez menos influente, cada vez menos impactante, embora continuando sempre muito presente. Hoje, do ponto de vista que nós estamos hoje, isso é muito maior do que naquela época, mas já naquela época você já tinha isso, né? Você apelar para a fé, para certas coisas, já não resolvia, tinha que ser pela razão. A gente já exigia que as coisas fossem explicadas pela razão, né?
E quando você vê o que tem de comum em todos esses elementos, né? Então quando ele diz assim, talvez pelas crenças, mas essa história completa não está em desacordo com as crenças, justamente porque é uma história de vampiro. É uma história daquilo que não existe. Isso tudo é bobajada, isso tudo é superstição, conto da carochinha, folclore. E no entanto, é uma história factual. Ou seja, o livro, no final das contas, é assim, como é que a gente lida com algo que a gente não consegue entender, compreender, racionalizar, com aquilo que parece absurdo, com aquilo que parece inverossímil, com aquilo que parece inacreditável, com aquilo que não deveria existir, no entanto está existindo na minha frente. Como é que faz? O livro, no final das contas, é justamente o confronto da razão com aquilo que ela não abarca, com aquilo que ela não explica. E não obstante, para usar um termo dos advogados, e não obstante, é um fato concreto que se impõe e que você vai ter de se virar nos 30, mesmo não tendo mais a razão como lidar com isso. Quando que isso... Se você já viveu alguma vez alguma coisa parecida com isso, você talvez não esteja ligando o nome à pessoa, mas sim, você já viveu, nós todos já vivemos há poucos anos atrás, no começo da pandemia do Covid. Porque lá naquele começo da pandemia, quem sabia o que estava acontecendo? Quem sabia o que fazer, como tratar? Ninguém sabia. Ninguém sabia. Tivemos de ir na base da tentativa, erro, na associação, talvez, quem sabe, funcione tal medicamento, talvez funcione tal outro. E você teve ali toda uma disputa de pessoas que isso funciona, isso não funciona, isso não é científico, isso é científico, quando simplesmente assim, estávamos vivendo um período em que não tem como a ciência dizer nada. Ela vai precisar de mais tempo para fazer as análises, as investigações, as racionalizações. Nós não temos. A nossa razão está impotente diante desse negócio aqui, desse vampiro, desse bicho diante de nós. Como é que faz para lidar? Como é que faz para lidar? Como é que eu vou lidar com o fato de que o que está diante de mim eu não consigo explicar? Né? Talvez, quando você para para pensar, faz sentido a quantidade de pessoas que foi comprar papel higiênico nos supermercados. Né? Foi uma das primeiras coisas que acabou no supermercado, foi o papel higiênico. Né? O que tem a ver com o vírus? Nada. Né? Mas talvez tenha a ver justamente, né, com o nosso cagaço. Né? Com o fato de que tem um negócio que a nossa razão não abarca, que a nossa ciência não conserta. Né? E a gente pode morrer daqui a pouquinho. Tá morrendo um monte de gente. E aí, e agora, como é que faz? A analogia com o Drácula é maravilhosa, tá? Para você entender um pouco desse processo. Começa com um dos personagens, que é o Harker. Ele é um advogado, ele é contratado pelo Conde Drácula, ele sai da Inglaterra, vai até a Romênia, fica no castelo do Drácula e ele começa a ver um monte de coisa esquisita. E o interessante não interessa tanto a parte da trama, do enredo, isso é divertido, é legal. Mas o legal é que assim, o Jonathan ele não consegue acreditar naquilo que ele está vendo. E por isso ele começa a escrever no diário para não ficar louco. E ele diz que ele não pode ceder à imaginação dele, ele não pode acreditar naquilo que está acontecendo, senão ele vai ficar louco. Só que ao mesmo tempo ele não pode negar porque é um fato, está ali presente diante dele. Durante boa parte do livro, o Jonathan é uma pessoa fragilizada, psiquicamente falando. Ele não sabe lidar com aquele processo. Ele só vai recuperar um pouco da força, ele só vai recuperar um pouco da sua própria confiança na sua razão, quando ele vê que os demais personagens com os quais ele vai interagir viveram situações semelhantes com as dele, estão acreditando no que ele está falando ou no que ele escreveu, e portanto ele vê que ele não estava louco. Quer dizer, esse é um personagem que assim, a primeira coisa que ele faz é negar a realidade do negócio porque não é racional. Ele fala assim, ok, meu amigo, não é racional, mas está aí diante de você. É um fato. É igual a Covid. Você pode achar que não funciona esse medicamento, que não funciona aquele, que tem que fazer aquilo, tem que ter o estudo duplo twist, carpado para fazer tal coisa. O fato é que é o seguinte, meu amigo, não tem essa certeza. Ninguém sabe se funciona isso, se funciona aquilo. O nego está tomando não sei que remédio, está na base da tentativa e erro. Você que está recusando, está na base de uma suposta fé na sua capacidade da razão e da ciência um dia vir a explicar, sem que elas tenham condição de te dar qualquer outro recurso nesse exato momento. Eu não estou dizendo que o fulano estava certo, Ciclano estava errado, ou vice-versa. Eu estou simplesmente constatando o fato de que, olha, a razão humana não consegue explicar tudo, e tem horas que, assim, você vai ter que tomar decisões, você vai ter que saber o que fazer, mesmo não tendo a explicação racional do que se passa. O Jonathan Harker passa boa parte do livro fragilizado psicicamente, porque toda a sua confiança, tudo estava fundamentado na capacidade da razão de entender o que se passa. Enquanto ele não consegue recuperar isso, ele fica muito fragilizado. Uma das críticas que se faz muito ao livro é que os personagens eles são muito parecidos, as vozes são muito parecidas, não tem muita diferença, mesmo homens e mulheres.
E de fato isso é verdadeiro. Você começa a ler o livro, se não disser quem está escrevendo, você vai achar que estão escrevendo do mesmo jeito, inclusive, tudo muito parecido. Isso é considerado um defeito da obra, mas eu tendo a ver não exatamente como... É defeito num aspecto, mas por outro lado, justamente porque eu acho que o que ele está escrevendo é justamente o confronto da nossa tentativa de entender algo que não conseguimos entender, que parece inacreditável, eu acho que todos os personagens, de alguma maneira, eles são o mesmo, um só. A razão humana em confronto com aquilo que a transcende, que a ultrapassa. E isso que é o legal, né, do livro. Ou seja, todos os personagens, de certo modo, são um só. E ao simbolizar a razão humana, você vê que é legal. Como é que a razão funciona? Ela pensa, ela vai para um caminho, ela vai pelo outro. Tem a dialética, onde você faz os confrontos, você tem que organizar. Chega uma determinada altura do livro que eles já estão com uma massa de fatos, de dados suficiente, e a personagem, a mina mais legal, ela organiza aquilo de uma maneira quase como se fosse um TCC, assim. Vamos lá colocar em ordem o que sabemos, ponto 1, ponto 2, ponto 3. O que podemos fazer, quais são as opções. Exatamente o que a razão humana faz. Levanta as hipóteses, faz as verificações, etc, etc, etc. Vai fazendo assim. O personagem que mais simboliza isso vai ser o Van Helsing, que vai ser um personagem importante também que vai ganhar seus filmes e seus seriados depois, né? Ele é uma mistura de médico, ele é uma mistura de padre, ele é uma mistura de detetive, de policial. Ele é que detém um conhecimento mais antigo e ele fala sobre isso. Ele fala que tem tem horas que a razão humana não dá conta, tudo que a gente tem é a tradição e a superstição dos antigos. E é com base nisso aí que a gente vai ter que se virar. E às vezes ele fala, talvez todo conhecimento seja isso mesmo, né? É muito legal as falas dele, porque você vê claramente assim, somos racionais, mas o processo da razão para entender leva um tempo muito maior e a gente não tem esse tempo para tomar decisões, para saber o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer. Então eles vão tendo que se basear na base da tradição mesmo, daquilo que está registrado, daquilo que está fazendo, né? Então eles vão enfrentar o Drácula com cloroquina, entendeu? Com ivermectina. Se vai funcionar ou não vai funcionar, eles não sabem. É o que está ali mais ou menos parecendo que pode funcionar. E aí tem toda a história, né? Então o livro, no final das contas, ele tem muito pouco. Você veja, eu estou falando aqui já uns 10 minutos aqui com vocês sobre o livro e quase nada sobre o Conde Drácula. Porque ele vai aparecer muito menos do que você imagina, né? Até muito do aspecto do suspense, do medo ou do terror com relação a ele, decorre muito mais do fato dele não aparecer do que ele dele aparecer mesmo, fazer das suas, né? Embora ele faça várias vezes das suas, né? Toda essa admissão de razão, de ficar louco com aquilo que eu não aceito, ou com aquilo que parece absurdo, impossível, né? É por isso que ele diz assim, está quase em desacordo com as crenças do nosso tempo, porque nenhuma das ciências e razões vai explicar o que está acontecendo aqui, e no entanto eu não posso negar essa realidade. Como é que você vai confrontar a realidade? Como o homem sempre enfrentou, não apenas com a razão, mas com a razão e tudo mais que envolve o ser humano, com tudo aquilo que transcende a razão, que é o espírito humano, né? Então a dimensão da fé é muito importante, né? O Van Helsing vai estar com cruz, vai estar com água benta, né? E no final do livro, todos os personagens, quando dá tudo certo, eles vão dizer, está nascendo o sol, eles fazem um uníssono amém, porque essa dimensão de fé ela é muito importante, é com ela, no final dos contos, que você vai acabar brigando ali, né? Vencendo o Drácula, né? Não vou entrar nessa discussão do fé contra a razão, porque essa é uma das coisas que a modernidade, né? O iluminismo, o racionalismo, separou. Antes não era separado, né? Parece que fé está contraposto à razão. Não está. Ao contrário, as duas necessariamente têm de estar sempre presentes. Inclusive, a pessoa que, por exemplo, só tem fé na ciência, essa é a expressão que você tem de usar, fé na ciência. Porque a ciência não explica tudo, mas você tem fé que um dia ela vai explicar. Com que prova? Você me prova que a ciência vai explicar de fato. Não, você tem uma fé que a ciência vai explicar porque antes ela explicou. Ou seja, por uma tradição que te diz que dá para você confiar que a ciência vai explicar. Mas essa confiança, aliás, é uma das traduções, um dos significados da palavra fé. Não é da razão. Então mesmo o sujeito mais cientificista do mundo, ele tem fé na ciência. Assim como tem um bando de gente que tem fé apenas na razão. Tanto o racionalismo exagerado vai dar com os burros na água, como também o irracionalismo, o anti-intelectualismo de recusar tudo isso. Drácula do Bram Stoker é um livro muito legal, porque se você for até a fonte, se você o ler, você não só descobrirá coisas que estão aí no seu imaginário sobre vampiros que não vieram dele, que talvez você consiga, ao assistir as outras coisas, filmes, perceber que vão entrando desde outras fontes para dentro de você, mas também tem um aspecto meio de conhecer algo que é importante dentro do contexto da cultura, principalmente da cultura pop, se você consumiu muita cultura pop.
E conhecer o Drácula, de alguma maneira, te dá também um pouco da imagem de como as coisas foram se organizando, de como as coisas foram ganhando um fundamento, um poder de explicação da realidade. É um livro bem interessante. Não é nenhuma obra-prima, não é um clássico dos clássicos, não. Ele só é um livro muito famoso, muito icônico, que sobreviveu ao seu tempo, graças ao cinema e ao personagem que ele cunhou, é lembrado até hoje e vai ser lido durante ainda muito tempo. Em termos de literatura, literário, não, é um livro mediano, não tem nada demais. Mas ele é muitíssimo interessante quando você passa para prestar atenção nessas obras muito seminais. Essas obras que são muito presentes no imaginário. E se você quiser entender o seu imaginário pessoal, por mais que você não goste de vampiro, nunca tenha quisto assistir nem nada disso, quando você lê um livro como esse, você entende muito mais do seu tempo do que você imagina. Fica aí uma boa dica de leitura. E também já faço aqui um aperitivo do vídeo da semana que vem, que vai ser uma oficina de leitura com o conto Os Mortos, do James Joyce, que eu vou fazer aqui uma dobradinha com o filme Vidas Passadas, que já tem vídeo aqui no canal, né, sobre o filme Vidas Passadas, o filme coreano. Vou fazer uma combinação dele com o Drácula no vídeo da semana que vem. Quis colocar o Drácula de aperitivo para já ir colocando a gente nesse modo literatura aqui dentro do canal, tá bom? Agradeço a você que me assistiu, que se inscreve no canal, que dá os likes, as curtidas. Você sabe que se vocês fizerem isso aí, o canal cresce. Se não fizer, vai ficar sempre do mesmo tamanho. Então agradeço a todo mundo que puder dar essa força e mais ainda por ter assistido até aqui. Até o próximo.